Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Estamos dando início em mais uma programação de fé, com o objetivo de alcançarmos mais um pequeno degrau na nossa estatura de varão perfeito, não é? Subir mais um pouquinho e nos aproximarmos mais de Deus, ampliarmos o nosso conhecimento espiritual e assim por diante, não é? Então, o objetivo deste programa é abençoar o coração dos filhos de Deus e também, naturalmente, adorar o Senhor nosso Deus, não é? Então nós vamos agora ter uma palavra de oração para darmos início em mais este programa. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nos achamos em Tua santa presença, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Tua santa palavra, através deste meio virtual, Senhor, que não tem limites, não tem fronteiras, alcança a todos quanto desejarem. Pai bendito e santo, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos. Pedimos a bênção em favor de todos os Teus filhos, que a inspiração divina esteja conosco, tanto
para quem vai falar, como para quem vai ouvir, e que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Então, amados, a escritura que vamos ler está no segundo livro de Reis, capítulo 2, e nós começaremos no versículo 23, não é? E enquanto os irmãos localizam, se desejarem acompanhar, nós queremos lembrar que esta programação tem o gentil oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia, 212, no Jardim Europa, onde temos cultos todas as quartas e domingos. Às quartas-feiras, no horário das 19h30 e aos domingos, no horário das 18h30, não é? E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está situado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os nossos cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19h, e aos domingos, no horário das 8h30 da manhã. Vocês todos, tanto de Santa Bárbara como de Campinas, estão convidados a estarem conosco em nossas reuniões. São todos bem-vindos, não é? E nós temos também aqui embaixo, na descrição do vídeo, o nosso WhatsApp, para você entrar em contato conosco se desejar. Então, dito isto, agora nós vamos para a leitura da Sagrada Escritura, conforme anunciamos, no segundo livro de Reis, capítulo 2, começando no versículo 23. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, velho, sobe, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Então essa escritura está nos falando a respeito de Eliseu, não é? O profeta Eliseu, como todos nós sabemos, foi o sucessor do profeta Elias. E todos, eu acredito, todos os crentes já devem ter lido aquela passagem bíblica quando Eliseu foi chamado por Elias e ele então matou o seu boi que ele arava, com o qual ele trabalhava na terra, e assou a carne do boi com a lenha do arado, e depois seguiu Elias, não é? E em certo tempo Elias disse que ele poderia ter a oportunidade de pedir-lhe alguma coisa em nome do Senhor, e ele então receberia. E ele disse assim: eu quero porção dobrada do Espírito que está em ti. Porção dobrada do teu Espírito. Elias disse: essa é uma coisa muito difícil, né? É uma coisa dura. Mas se contudo me vires quando for tomado de ti, então terás o que pediste. E aí nós encontramos ali que Elias estava na hora de subir naquele redemoinho no qual ele subiu através daquele carro de fogo, não é? E ele então dizia a Eliseu: olha, fica aqui um pouquinho que eu vou ali orar. Eliseu dizia: tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. E não saía ao pé de Elias, não é? Porque pensava ele: e se nessa hora o Senhor o tomar?
e o levar, eu ficarei sem a minha bênção, a qual eu pedi. Então depois Elias dizia: agora você fica aqui que eu vou atravessar ali o Jordão e tal, e vou até Samaria, vou isso, vou aquilo. E ele dizia: tão certo como diz o Senhor que eu não te deixarei. E aí, quando foi naquele momento que atravessaram o rio Jordão, Elias tirou a sua capa e feriu com ela as águas do rio Jordão, e elas se abriram e ele atravessou, juntamente com Eliseu, é claro, porque Eliseu não o deixou de forma alguma. E chegando lá do outro lado, tinha uma carruagem de fogo com seus cavaleiros, e Elias entrou nela e ele subiu num redemoinho ao céu. E aí Elias, mas só que tem um detalhe, Elias deixou cair a capa ficou para Eliseu. É uma história muito bonita, muito maravilhosa de se ler assim na Bíblia, né? De ensinar as crianças também, em escolas dominicais e tudo, né? É uma história muito interessante mesmo. E aí então Eliseu ficou ali sozinho, sem o seu mestre, com aquela capa. As águas do rio Jordão haviam se fechado novamente, e ele pensou: e agora para voltar, né? Para eu voltar, para atravessar o Jordão. Então ele pensou: bom, se o meu mestre feriu as águas do rio com a capa, e eu pedi para ele porção dobrada do espírito dele, e ele disse que, contudo, se eu o visse quando fosse tomado, então eu vou ferir o rio novamente com a capa. E aí aconteceu que, quando ele feriu as águas do rio Jordão com aquela capa, as águas se abriram novamente. Então ele percebeu que o espírito de Elias havia ficado com ele, né? E quando ele atravessou do outro lado, tinha um rancho de profetas assim, uma escola de profetas, né? Ali do outro lado. E os filhos dos profetas ali, os rapazes, disseram: olha lá, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu, não é? São histórias maravilhosas que tem na Bíblia para a gente ler, e diga-se mais, histórias verídicas, não é? Histórias bíblicas, histórias verídicas. Mas então, nós vamos aqui agora, na mensagem que nós estamos estudando, a fase presente de meu ministério, e nós estamos parados no parágrafo 99. Mas nós vamos voltar um parágrafo antes e vamos continuar do 98 em diante, não é? Começa assim então: vem, eu não creio que Elias sentiu-se orgulhoso a respeito daquilo, que ele fosse o único, mas eu penso que ele simplesmente, tão abandonado, todas as vezes que ele se levantava para um sacerdote para terem uma reunião, eles o tiravam para fora. Ele ia lá embaixo, saía daqui, ele ia lá embaixo, vírgula, agora abre aspas, não é? Saia daqui, seu fanático, saia daqui, vá e faça isto. Isso foi mostrado quando veio Eliseu, seu sucessor. Bem, o que eles fizeram? Eles mesmos. O jovem companheiro era calvo, e eles enviaram suas criancinhas para gracejarem daquele velho charlatão. Diziam que ambos eram considerados charlatões, quer dizer, tanto Elias como Eliseu. Era considerado. Aí você às vezes, pode ser que você não tenha meditado ainda por que aquelas crianças, aqueles rapazinhos, não é? Encontraram Eliseu na estrada e começaram a chamá-lo de velho calvo, velho careca, e zombar dele e desrespeitá-lo. Olha, que coisa terrível é desrespeitar um homem de Deus. É preciso que nós meditemos
verdades, né? Desrespeitar um homem de Deus é uma coisa terrível e pode causar a morte, inclusive, não é? Então, nós vamos observar que os pais desses meninos não acreditavam nele, que Eliseu era um profeta. Eles também não acreditavam que Elias tinha subido num carro de fogo, numa carruagem de fogo, não é? Os sacerdotes, conforme ele disse aqui, os sacerdotes também não criam nele, em Elias. E se ele tentasse fazer uma reunião com eles para explicar para eles a situação em que o país se encontrava, em que Israel se encontrava, idólatra, não é? Fora das verdades de Deus, se ele tentasse se reunir com os sacerdotes o punham para fora de suas reuniões. É isso que o profeta está comentando aqui, não é? Bom, aí Elias subiu, ficou Eliseu, cheio do Espírito Santo que estava em Elias, não é? Porque o espírito de Elias não era o espírito humano de Elias que Eliseu queria, não. Ele queria era o Espírito de Deus que estava nele, o espírito de profeta, não é? E aí então o espírito do profeta veio sobre ele e ele estava caminhando nessa estrada e você vai notar que eles não acreditavam naquela história que Elias tinha subido numa carruagem de fogo, não é? Então seus meninos, suas crianças ouviam-nos a comentarem essas coisas em suas casas. É um perigo muito grande, é uma advertência do Espírito Santo para nós, é um perigo muito grande quando se fazem reuniõezinhas em suas casas para comentarem, para falarem coisas pesadas, às vezes sobre ministérios de Deus, sobre homens de Deus, sobre pastores, sobre profetas. É um perigo muito grande isso. Se as pessoas tivessem discernimento, elas não fariam tais coisas. Se reunirem em suas casas, pessoas de 2 famílias, 3 famílias ali, e comentarem desrespeitosamente sobre ministérios de Deus, não é? Aquilo causa consequências gravíssimas. E era isso que estava acontecendo lá. Eles se reuniam em suas casas e diziam, eles dizem que aquele velho impostor, aquele velho perturbador de Israel subiu numa carruagem de fogo. Mas isso é mentira, isso não é verdade. Isso é um conto de carochinha para as pessoas ficarem com medo. Era isso que eles comentavam em suas casas. Foi por isso que quando Eliseu passou, eles disseram, sobe, velho, careca, sobe. Por que você não subiu com Elias? Se é que ele subiu, porque você não era o seu companheiro, o seu ajudador, não é? O seu imediato ali? Por que você não subiu também? Não é? Era isso que eles estavam fazendo nas suas casas. Aí os meninos ouviam seus pais comentarem e quando saíram para a estrada, certamente para irem à escola, eles encontraram Eliseu e não o respeitaram, não tiveram o mínimo de respeito, não tiveram o mínimo de temor e chamaram-no de careca e disse, por que você não subiu com Elias? Não é? É isso aqui que aconteceu. Eles não criam que ele havia subido. Veem? Eles somente pensavam que eles eram um grupo de charlatões. Que Elias e Eliseu, não é? Eram charlatões. Mas eles eram fiéis à palavra. Com um ministério vindicado, Elias suportou. Certo. Daniel tomou uma posição verdadeira. Vocês sabem
onde eu consegui isso em Daniel 12 ou Daniel 9, é quando Daniel tomou uma posição verdadeira pela palavra. O que aconteceu a ele quando ele era o homem mão direita do rei, mas ele tomou uma posição verdadeira pela palavra, ele foi excomungado e jogado na cova dos leões, um homem de Deus permanecendo fiel com a palavra. Então ele está mostrando para nós aqui que quando você permanece fiel à palavra, fiel à verdade, não tem grandes vantagens aqui não é? Você pode ser execrado, você pode ser caluniado, você pode ser abandonado. Não tem grandes vantagens não aqui, não é? Então aqui nós estamos no 100 agora. Os filhos hebreus permaneceram fiéis à palavra sob a proclamação do rei que qualquer que não se curvar àquela imagem, quando o saltério soar e as trombetas tocarem e assim por diante, sempre será lançado na fornalha ardente. Agora, eles lá foram lançados em uma fornalha ardente, literalmente. Mas em nossos dias, pode ser que você seja lançado em uma fornalha simbólica, uma fornalha ardente de sofrimento, de angústia, de tribulação, de tristezas, não é? De privações. Lançados numa fornalha ardente. E eles viraram suas costas àquela imagem e eles indiferentemente a quão impopular eles se tornariam, indiferentes a quão excomungados eles seriam da sociedade, eles permaneceram fiéis à palavra. Aí o profeta diz aqui, eu gosto daquilo. Você não gosta também? De ver homens que permaneceram fiéis? Nós temos exemplos na Bíblia, né? Homens que permaneceram fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, fiéis à verdade, e foram excomungados, foram abandonados, né? Aí o profeta diz, eu gosto daquilo. Jacó, outro dia ele havia estado fora de casa por longo tempo e ele teve um chamado para ir para casa ver seu povo. Ele está falando de Jacó agora, não é? Ele saiu fugitivo da sua família porque Saul queria matá-lo por causa da primogenitura, que você já sabe a história, né? De Core salteado. Então, mas ele, diz aqui o profeta, ele recebeu um chamado para ir para casa ver seu povo. E ele estava em seu caminho, fiel a seu chamado, fiel à sua reunião. Ele tinha tudo bom por lá. Mas Deus começou a tratar com ele para ir para casa. E em seu caminho de casa, foi lançado entre dois lugares apertados, sua esposa e filhos desse lado, e seu irado irmão Esaú, vindo com um exército para encontrá-lo. E ele se pôs de pé no pequeno ribeiro, lá no ribeiro Peniel, e lá ele se pôs de pé. E que condição! Esaú odiando-o, vindo com um exército para encontrar com ele. E aqui estava sua esposa, 2 esposas e filhos, todos neste lado do ribeiro. E ele se encontrou em um lugar de aperto.
Por quê? Se houvesse ele permanecido em sua própria terra, tudo estaria certo. Mas ele tinha um chamado. A palavra de Deus o chamou para a sua pátria. Aleluia! Deus abençoa um homem. Ele teve uma mudança também. Sim, Senhor. Aleluia! Jesus, fiel à palavra do Pai, farei somente o que o Pai disser. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, sempre fiel com aquela palavra. Veio o tempo quando ele perdeu todos os amigos que ele tinha. Ele está falando aqui de Jesus, não é? Que Jesus chegou um tempo que ele perdeu todos os amigos que ele tinha. Cada um deles o abandonou. Ele se foi, todos eles. E o povo o viu escarnecido, zombado, perderam a confiança nele. Ele está falando de Jesus aqui, não é? E o povo o viu zombado, escarnecido, abandonado, e eles perderam a confiança nele. Como podia um homem que podia falar com um homem morto no túmulo e ressuscitá-lo? Como podia um homem que podia predizer e marcar acontecimentos e nunca falhou? E assentado no tribunal com sua face sangrando, pela barba arrancada, e pela sua face corria o cuspido pelos soldados imundos e bêbados, com um trapo em sua cabeça, e batiam nele com uma cana, dizendo: profetiza e nos diga quem te bateu, e nós creremos. Bem, os discípulos simplesmente saíram e disseram: vem, eles esqueceram tão depressa o que Deus fez. Como Moisés disse no Mar Vermelho, quando ele se pôs de pé lá e disse: Deus tem feito e confirmado 10 milagres. Continuam vocês tão delinquentes que nem sabem que ele continua sendo Deus? Sempre aconteceu isso. Eu estava prestando atenção em um hino, né, que fala sobre quando o Senhor Jesus Cristo foi abandonado, não é? Então, a versão do hino, o compositor teve muita inspiração quando ele compôs aquele hino. Ele disse assim que quando ele olhou ao redor da cruz, ele já estava crucificado, o Senhor Jesus Cristo, ele olhou ao redor da cruz, Lázaro, o amigo que ele tinha ressuscitado, não estava ali. Quando ele olhou ao redor, Pedro não estava ali, não é? E eu fiquei pensando nisso, meu Deus, que realidade foi essa, Senhor? Lázaro foi ressuscitado, mas onde estava Lázaro naquela hora? Que não estava ali junto com ele no seu momento mais crucial, no momento da crucificação, no momento de estar sozinho. Aí quando, se não bastasse que Lázaro tivesse abandonado ele, se não bastasse que Pedro também tivesse abandonado ele, se não bastasse que aquelas multidões que alimentaram-se com os peixes, com os pães que ele multiplicou, onde estava essa gente? Mas se como tudo isso não bastasse, sabe quem o abandonou também? O Pai. Eu fiquei pensando, mas que inspiração teve esse cantor, esse compositor? Você diz, mas Deus, até Deus abandonou Jesus? Sim. Deus também o abandonou, porque ele orou na hora da crucificação, ele disse: Pai,
Deus meu, por que me desamparaste, Senhor? Oh, meu Deus! Isso não é tremendo? Isso não é sério? Aleluia! E é o que o profeta está mostrando aqui, não é? E ele, sendo Deus, ele foi lá embaixo e castigou as terras. E ele amaldiçoou as terras. Ele trouxe rãs, pulgas. Ele está falando de Moisés lá, não é? Trouxe rãs, pulgas, moscas, tudo a uma rajada de vento que matou todos os primogênitos. E o anjo da morte passou pela terra e ainda aquelas pessoas não queriam segui-lo lá no Mar Vermelho. Quão rápido, logo que sua popularidade, quando eles viram as grandes e brilhantes lanças de 100.000 homens vindo desta maneira, ou talvez 1 milhão de homens vindo, ou o rugido dos carros e a poeira voando, eles simplesmente entregaram e recuaram. E Moisés, nós devíamos morrer lá atrás, disseram para Moisés. Moisés, não tinha terra lá para enterrar gente lá no Egito, não tinha cemitério lá, não tinha terra vaga para fazer um campo santo, como se diz, não é Campo Santo? Não sei por que é Campo Santo, não é? Que se chama de Campo Santo. Um cemitério aonde se nos enterrassem. Foi necessário que você nos tirasse de lá, Moisés, para nós morrermos aqui no deserto? Quer dizer, esse povo esqueceu de todas as bênçãos. Esse povo esqueceu de todas as vitórias. Esse povo esqueceu de todas as curas que recebeu, de todos os livramentos que recebeu. Misericórdia! Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Até quando eu terei que suportar vocês, geração incrédula e perversa? Aleluia! Nós não tínhamos lugar lá para ser enterrados, Moisés. Lá atrás, vem, e Deus disse que os deixaria morrer no deserto, por incredulidade. Não porque Deus não fosse capaz de cumprir a sua palavra. Mas olha isso são sombras, viu? A Bíblia diz que as coisas que aconteceram no passado são sombras das coisas futuras. Aleluia! Então eles não morreram no Egito, não morreram nas denominações, mas vão morrer no deserto por causa da incredulidade de seus corações. Vão morrer lá na frente, depois de terem visto as maravilhas, depois de terem visto tudo que Deus fez. Vão morrer por causa de sua incredulidade. Tem uma escritura que diz assim, São Paulo, quando ele estava ministrando a Santa Ceia, ele disse assim: por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Esse dormir é dormir na fé, é morrer na fé. Por quê? Porque não discerniu o corpo do Senhor. Quando você comenta, quando você fala palavras desrespeitosas contra a igreja de Deus, contra o ministério de Deus, você não está discernindo o corpo do Senhor. E quando você vai na fila da Santa Ceia, você está tomando aquele pão e bebendo aquele vinho indignamente. E isso traz morte espiritual. Por isso nós vemos muitas pessoas mortas espiritualmente, não é? Mortas espiritualmente porque não discerniram o corpo do Senhor. Moisés
seu ministério está arrasado. Isso é tudo. Você não existe mais. Vem, eles não compreendem, eles não captam isso. E agora, a mesma coisa foi quando Jesus, o jovem rabi, ou mestre ou profeta da Galileia, quando ele estava fazendo todos aqueles milagres e coisas, como poderia ele jamais se pôr de pé e acolher tal coisa como aquela? Como poderia deixar ele, um homem, lhe amarrar com correntes, quando ele podia quebrar o selo de um túmulo? Estão prestando atenção nisso? Quer dizer, se ele podia fazer Lázaro sair de dentro da sepultura depois de 4 meses, depois de 4 dias, agora ia deixar um homem amarrá-lo? Não é? Se ele quisesse, mas ele disse, não é? Se eu quisesse, eu pediria 12 legiões de anjos e eles me livrariam dessa condição. 12 legiões de anjos. Eles dizem, os estudiosos dizem que uma legião é mais ou menos contado como 2.000 pessoas, não é? E assim, 12 legiões de anjos eu pediria e esses anjos dariam solução nessa situação, nesse problema, acabariam com essa condição. Agora, ele não podia fazer isso por causa que ele tinha o senso da responsabilidade de fazer somente o que o Pai lhe havia dito que fizesse. Irmãos amados e preciosos, é sublime, é maravilhoso pensar que Deus pode confiar a sua missão em um ser humano, porque Jesus era um ser humano, não é? Ele tinha todas as características, todos os qualificativos de um ser humano, Jesus. E é sublime pensar que Deus podia confiar nele. Pode deixar que ele não vai arredar o pé. Ele vai cumprir aquilo que lhe foi dito, que o Pai lhe mostrou que ele tinha que cumprir. Oxalá nós pudéssemos ter o exemplo de sermos dessa maneira, não é? Mais um pouquinho aqui, eu preciso parar já, né? Então, vamos aqui. Como é que ele podia deixar alguém, um soldado, amarrar suas mãos, né? Atá-lo, se ele podia quebrar o selo da morte que estava na sepultura e tirar um homem de lá com vida, não é? Ele podia quebrar o selo de um túmulo e ressuscitar um homem morto da eternidade. Como pode ele fazer isso quando ele podia falar a um filho definhado e morto e dar-lhe vida outra vez, e Lázaro morto e podre na sepultura e trazê-lo para fora? Como pôde ele se pôr de pé e dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Qualquer que viver e crer em mim nunca morrerá. E de pé ser amarrado com grilhões e cuspido na face e não abrir sua boca? Os discípulos, ele perdeu seu ministério. Os discípulos disseram, ele perdeu seu ministério. Sim, essa é a maneira que acontece. Deus, esse pobre mundo, mesmo sua igreja, os 12 que com ele haviam se alegrado e havia lhes dito tudo, e nenhum deles, eles viraram suas costas a ele, somente um ficou ao lado dele. Esse foi o homem
João. Meu Deus do céu, ajuda nós, Senhor, não é? Me lembrei agora de um companheiro, um grande companheiro, não é? Ajuda nós, Senhor, porque até os discípulos o abandonaram, os apóstolos o abandonaram, tanto é que lá no Sinédrio, Pedro negou e disse que não o conhecia. Mas ele disse aqui uma coisa interessante, viu? Até, como é que é aqui? Somente um ficou ao seu lado, esse foi o homem João. Bem na hora quando tudo havia acabado e todas as esperanças haviam terminado, lá estava ele, amarrado, e o levaram para cima. E escarneceram, e cuspiram, e colocaram às suas costas, não sabendo que aquilo cumpria as Escrituras. Aí a gente fica pensando assim, que coisa, não é? O único que ficou ali, do lado dele, na hora da crucificação, ele não se importou com a vergonha, porque ser crucificado era uma vergonha, era uma maldição ser crucificado, ser morto crucificado. E São João não se importou com aquilo. Eu não me importo, eu vou ficar aqui e enfrentar a vergonha junto com ele. Aleluia! Mas você vê depois, vamos pensar um pouquinho depois, quem é que viu as glórias do reino vindouro de antemão? Não foi São João? Foi, lá em Apocalipse. Os outros nenhum tiveram a graça de ver as coisas futuras, mas São João teve. Você vê o que é permanecer ao lado da palavra, ao lado da verdade? Aleluia! Eu preciso parar aqui, né? Já está na hora aqui, não é bom ultrapassar muito, não é? Mas a vontade que a gente tem é continuar. Mas nós vamos orar agora, não é? Oremos todos. Senhor Deus, nosso Pai celestial, nós agradecemos ao Senhor por este privilégio de estarmos outra vez reunidos ao redor da Santa Palavra do Senhor. Estamos agradecidos pela vida, pela saúde, pela paz, pelas bênçãos, pelas vitórias, pela palavra que nos conforta a cada dia, que nos consola, pelo profeta que o Senhor tem nos mandado para nos guiar pelo caminho correto. Ó Deus, e eu peço também em favor dos enfermos. Eu peço em favor daquela irmã Ruth que está internada na cidade de Campinas. Peço também em favor do nosso companheiro, nosso irmão, querido irmão José Ismael, que vai passar pela cirurgia, e nós esperamos e cremos que o Senhor estará ali juntamente com teu filho. Eu peço a bênção em favor de todos os necessitados, das famílias, das casas, dos pais, filhos, da igreja de um modo geral, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos chegando ao final da apresentação de hoje. Se o Senhor permitir, nós retornaremos em nossa próxima programação, e lembrando ainda em tempo que os irmãos não se esqueçam de clicar ali. Quando você estiver assistindo, não custa nada, clique ali no gostei, não é? Porque aí o YouTube vai impulsionando os vídeos. E também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e acione as notificações, aquele sininho assim, acione todas as notificações para você receber quando os vídeos forem publicados. Você já recebe de imediato, não é? Não precisa esperar ser colocado nos grupos. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.